Olá, gente, muito boa noite. Estamos ao vivo na página do Homeschooling é Legal. Hoje é dia 8 de janeiro de 2019. Esta é a nossa primeira transmissão para a página do Homeschooling é Legal, a primeira transmissão do ano na página do Homeschooling é Legal. Eu quero, antes de apresentar aqui os nossos convidados, eu quero dizer o seguinte, né? A gente fez no final do ano passado, logo depois da votação no STF, a gente começou a entrevistar lá alguns candidatos para candidatos a deputados, deputado federal e deputados estaduais de todo o Brasil. A gente conseguiu entrevistar bastante gente, foi bem legal. Alguns dos que a gente entrevistou foram eleitos, outros, infelizmente, não conseguiram a eleição. E hoje a gente tem o prazer de conversar novamente com esses dois, não mais candidatos, agora deputados eleitos pelo Rio de Janeiro, ambos pelo PSL. E foi muito bacana a nossa conversa. Eu vou falar um pouquinho com eles sobre isso, a nossa primeira conversa. E eu tenho, assim, o imenso prazer de estar com eles aqui. Novamente, vou colocar então aqui no ar. Estamos aqui a Cris Tonieto, que é deputada eleita, deputada federal eleita pelo Rio de Janeiro, e o Márcio Gualberto, deputado estadual eleito, que tomam posse já mês que vem, né? Dia 1º de fevereiro, os deputados federais. Os deputados estaduais dependem de cada estado, né? No Rio de Janeiro, que dia que é a posse? Primeiro de fevereiro também. 1º de fevereiro também, tá. Aqui em São Paulo acho que em março, né? Muito bom, então, boa noite para vocês dois. Muito obrigado novamente por conversar com as famílias educadoras do Brasil. Boa noite, queridos. É um prazer imenso estar de volta, conversando com vocês um pouquinho, trazendo um pouco das nossas experiências e também aprendendo com vocês. A gente tem sempre demonstrado o nosso objetivo de manter uma proximidade muito grande, até porque isso também vai fazer parte, vai reger o nosso mandato, né? A proximidade com o nosso público, aliás, com o Brasil. Nossos eleitores, claro, mas com todo o Brasil. Nós representamos o nosso país e também, por sua vez, o nosso estado. Então, nós temos um compromisso com vocês e, por isso, nós precisamos fazer esse intercâmbio, esse estreitamento de relação e participar de uma live, poder compartilhar um pouco, né, as demandas, as experiências. Isso é fantástico. E esse canal, sem dúvida, do Homeschooling é legal, é ainda mais interessante, ainda melhor, porque demonstra também um pouco dos nossos anseios, porque eu ainda não tenho filhos, mas o Márcio tem filhos. E como nós, sinceramente, queremos ser pais, no caso eu vou ser mãe, se Deus quiser um dia, né, nós queremos o melhor para os nossos filhos. E, sem dúvida, o homeschooling é um grande caminho. Então, a gente reafirma esse nosso compromisso. E é muito prazeroso estar aqui com vocês hoje, né, Márcio? Com certeza. Boa noite a todos. É uma alegria muito grande poder participar mais uma vez de uma live. Eu tenho certeza que a educação domiciliar tem contribuído para a reconstrução das famílias, isso é muito importante. Então, para nós, tanto para mim quanto para a Cris, é um privilégio, uma alegria muito Boa noite. grande E oi, Wesley. poder fazer parte disso, poder fazer parte dessa iniciativa tão importante, uma vez que a defesa da família talvez seja a nossa principal bandeira. Junto com a defesa da vida, claro. Junto com a defesa da vida. Muito bom. Deixa eu então, peraí, deixa eu voltar aqui para a tela. Eu vou apresentar agora aqui, a gente chegou mais um nosso convidado aqui atrasado, mas ainda bem que chegou. Não sei se eu preciso apresentar, né? Acho que o William dispensa apresentações, as famílias educadoras conhecem ele, professor William Bottazini. Muito boa noite, muito obrigado por estar participando dessa conversa com a gente aqui também. Boa noite a todos, desculpa o atraso, eu que agradeço o convite. Muito bom. Então, a gente está conversando, quem está chegando agora, vocês podem colocar aí nos comentários, tá? Comentar aí, se der tempo a gente vai dar uma olhada nos comentários e responder perguntas. A gente está conversando aqui com a Cris Tonieto, que é deputada federal eleita, e com o Márcio Gualberto, que é deputado estadual do Rio de Janeiro, eleito. Ambos tomam posse agora no dia 1º de fevereiro para o mandato dos próximos 4 anos. Eu quero primeiro
começar aqui relembrando, né, nossa primeira conversa e que vocês fizeram um grande esforço, né, para participar com a gente. Eu falei na ocasião, quero agradecer mais uma vez, porque aquilo demonstrou, para quem não lembra, a Cris e o Márcio, eles estavam viajando, eles pararam no meio da estrada para conversar com a gente. Eu falei na época, naquele dia eu falei que aquilo, para mim, demonstrou assim, um grande interesse de falar com as famílias educadoras, né? A gente não representa um grande número, especialmente levando em consideração uma eleição que eles precisavam de votos ali do Rio de Janeiro, mas mesmo assim, eles pararam tudo que estavam fazendo, literalmente pararam ali no meio da estrada para valorizar esta conversa com as famílias educadoras do Brasil, gente. Muito obrigado por isso também. Amém, querido. Realmente foi um momento, assim, diferente para nós, né? A gente, atipicamente, naquele momento nós estávamos na estrada, mas, sem dúvida, a gente precisava prestigiar esse momento. Até porque, como o Márcio muito bem colocou, o nosso compromisso é com as famílias. Por que nós falamos compromisso com as famílias? Porque a família, como nós também falávamos naquela outra live que nós fizemos, a família é a base da sociedade. Não existe sociedade sem família. A família é a célula máter da sociedade. Então, sem dúvida, nós precisamos defender e preservar as famílias. O Márcio muito bem falou sobre a reconstrução moral da sociedade, que vem pelas famílias. Se existe uma crise, a maior delas é a crise moral, que está dentro das famílias. Se nós buscarmos famílias virtuosas, nós teremos, por sua vez, uma sociedade virtuosa. Então, nós precisamos educar as famílias para, assim, contribuir para a educação moral da própria sociedade. Por isso que, particularmente, nós encaramos a educação domiciliar, o ensino domiciliar, como bastante promissor. Ainda mais que nós sabemos que as escolas, hoje em dia, são verdadeiras fábricas de militantes travestidos de professores. É uma pena nós chegarmos a essa conclusão. Nós não queríamos estar falando sobre essas obviedades, mas, infelizmente, nós chegamos a esse ponto de que nós temos uma escola, aliás, escolas que não mais têm compromisso moral com a verdade, não tem mais o compromisso, por exemplo, com o direito natural, com a biologia, mas sim com ideologias. Não se preocupam mais com as filosofias. Por que eu falo da filosofia? Porque eu sempre gosto de fazer uma diferenciação entre filosofia e ideologia. Filosofia, o que é? Filosofia, o objeto é a contemplação da verdade, ao passo que a ideologia é a criação, é a imposição da própria verdade, que na verdade não passa de um relativismo, né? A ditadura do relativismo que nós hoje temos e que o Papa Emérito Bento XVI tanto combateu. Então nós, enquanto católicos, claro que assim, o respeito a todas as pessoas de todas as denominações religiosas, mas eu e Márcio Roberto somos católicos e temos um compromisso, inclusive, né, o nosso norte poderoso é a doutrina social da Igreja, que deixa isso claro também, a importância da defesa da família e dos valores da família. E por que não, então, lembrar da educação domiciliar como uma grande opção que a família poderia ter para educar os seus filhos? Por quê? Não cabe ao Estado dizer como nós devemos educar os nossos filhos. Não pode o Estado usurpar essa competência. Essa competência primária de educar cabe aos pais. E são os pais que têm esse primeiro dever de dizer como nós, aliás, como que os filhos devem ser educados. A escola ensina as matérias importantes, como sempre falamos, né? Português, matemática, história, geografia, enfim, todas elas, matérias cognitivas, etc., claro, que contribuem, conteúdos que são bastante importantes, né? Justamente para a formação do indivíduo. Agora, sem prejuízo, a família faz esse papel principal. A família que educa principalmente na tradição moral. Então, nós temos uma sociedade que é totalmente degradada moralmente. E essa degradação moral advém justamente por consequência da falência da instituição familiar. Se nós temos famílias que, infelizmente, hoje estão desestruturadas, isso decorre diretamente desse problema, dessa crise moral que nós temos. E aí contribui, por sua vez, em escolas que são compostas por professores que são militantes, que não têm esse compromisso com a verdade. Não é verdade? Eu peço até licença, porque está participando dessa live o professor William. Ele, melhor do que ninguém, pode falar sobre isso, sobre o caos que nós temos hoje dentro das salas de aula, sobre os conteúdos que são ministrados, né, de péssimo nível.
Então, o professor William, que é brilhante, diga-se de passagem, ele poderá falar melhor do que qualquer um sobre isso. Mas pedindo licença para ele, falando então como aluno, como pai, nós percebemos que hoje, dentro das salas de aula, não existe nenhum constrangimento em que alguns professores toquem nos mais diferentes temas esses que não deveriam ser tratados dentro de uma sala de aula. Hoje não existe nenhum constrangimento em falar sobre o homossexualismo, como se fosse uma coisa natural. Não há nenhum constrangimento em falar sobre relações sexuais, independente da idade da criança e do jovem, quando isso deveria ser tocado dentro de casa. Os pais é que deveriam falar sobre isso com os seus filhos, caso achassem necessário. Então, nós temos hoje professores, alguns professores, que falam sobre política, né, dando encaminhamento para a esquerda, sempre transformando os alunos em militantes, como a Cris disse. Nada disso causa constrangimento. O que causa constrangimento hoje é se for alguém falar dentro das salas de aula sobre Deus, sobre a beleza de construir uma família, sobre a vivência da castidade, sobre o aprendizado de matemática, português, química, história de uma forma correta. Então, esses assuntos, né, essa temática também religiosa, isso é que causa constrangimento e horror. Sendo assim, a educação domiciliar tem um papel fundamental nessa história, porque é uma opção para os pais que não desejam que seus filhos fiquem aprisionados nessa camisa de força, ou nessa prisão invisível, que é o ensino hoje, tanto de muitas escolas públicas quanto particulares. É uma epidemia do mau ensino hoje em dia. Então, assim, a educação domiciliar serve para resgatar, para ajudar aos pais neste processo de recuperação, de educação dos seus filhos, mas de uma educação verdadeira, de uma educação que vê o ser humano na sua totalidade e que não expulsa dentro dessa totalidade a parcela tão importante que é a vida religiosa, que é a vida espiritual, que é a comunhão com Deus. Então, isso é muito importante o que está acontecendo. Esse reflorescimento, né? Esse renascimento ou nascimento dessa educação é importantíssima. E daqui a alguns anos, com absoluta certeza, nós vamos colher os frutos. Na verdade, muitos pais já estão colhendo esses frutos. Mas com essas iniciativas de vocês, muitos pais vão tomar conhecimento e vão querer e vão desejar as mesmas coisas para os seus filhos, né? A educação pública, a educação privada pode melhorar? Até pode, mas quando? Enquanto isso, muitas gerações terão se perdido pelo caminho. Então, os pais já podem se antecipar, eles já possuem essa possibilidade de anteciparem este processo e recuperarem seus filhos, né? Eu, por exemplo, estou lendo até esse livro aqui, não sei se vai ser possível vocês verem, e, né, Homeschooling Católico, um guia para os pais. Eu tenho aprendido muito, porque também eu não tinha um aprofundamento, um conhecimento nem básico. Eu ouvia falar, e como tinha muitos amigos meus católicos que estão fazendo isso com seus filhos, eu confiava plenamente no que eles me passavam. Então, fui me interessando e agora comecei a estudar isso de forma mais profunda. E ao estudar, eu fico até com o meu coração doído, porque eu gostaria que meus pais tivessem tido esse conhecimento e que meus filhos, alguns já estão um pouquinho maior, tivessem tido também essa oportunidade de terem essa educação dentro da minha própria residência, né? Mas, enfim, as coisas estão caminhando, vida que segue, nós confiamos na graça de Deus e sabemos que podemos reverter esse quadro, mesmo quando já iniciado.
Mas não desanime, viu, Márcio? Porque eu vou falar para você, não é a minha família mesmo, meus filhos foram para a escola. Eu hoje lamento, eu fico frustrado, eu tenho essa mesmo sentimento que você, né? Esse sentimento de, poxa vida, eu devia ter descoberto isso antes. Teria sido verdade. muito melhor meus filhos não terem ido um dia sequer para a escola. Mas ainda dá tempo, ainda dá tempo. Essa é uma mensagem Eu importante. vou colocar meus filhos para fazer latim. O professor William tinha um curso de latim, né, para crianças. Não sei se ainda tem. Sim, Sim. Então, agora, graças a Deus, eu vou ter condições de colocá-los, professor. Os meus filhos, se Deus quiser, cursarão também, estudarão com o Senhor. Eu vou poder investir agora, tanto na minha formação, quanto na formação dos meus filhos, mas essa formação saudável, adequada, que nós não temos hoje. Raríssimo. então, o professor William tem o curso lá no Instituto Angélico, né, o curso de latim para crianças, e lançou agora um novo curso, né, professor? Um curso de latim para crianças menores ainda, com o livro Mínimos, né? Então, explica rapidamente, já que o Márcio falou, explica rapidamente esses dois cursos, quem está interessado. Tá joia. Bom, em primeiro lugar, quero parabenizar, apesar dos meses aí de atraso, a Cris e o Márcio pela vitória nas eleições. Uma vitória carregada de símbolos, carregada de significados, né? Eles carregam não só a própria pessoa, mas milhares de votos de uma família brasileira que vê neles a possibilidade de terem os seus filhos de volta. Mais importante ainda do que devolver o Brasil para os brasileiros é devolver os filhos para as famílias, porque daí sim o Brasil volta naturalmente para os brasileiros, né? Perfeito. E, enfim, que Deus os abençoe nessa legislatura e, enfim, ao longo de toda a vida de vocês e que tudo que vocês fizerem seja sempre para a maior glória de Deus. E, enfim, parabéns, parabéns. E, enfim, que Deus os abençoe. A vitória de vocês me toca muito, me emociona muito, sendo bem sincero. Mas, falando da parte do latim para crianças, eu tenho procurado nas pouquíssimas horas vagas que eu tenho encontrado nesse começo de ano, eu tenho me dedicado a estudar um pouco do modelo educacional de alguns países que são considerados países de referência na educação. Então, tenho estudado alguma coisa sobre a Finlândia, sobre o Japão, sobre a Coreia, sobre o Canadá, enfim. E, especialmente nos três primeiros países que eu mencionei, existe uma ênfase muito grande na transmissão das tradições do país, da tradição daquele povo. Eles vão até as raízes mais profundas e, através de uma série de encaminhamentos pedagógicos, transmitem às crianças essas tradições. Então, por exemplo, no Japão, as crianças estudam a caligrafia japonesa, daquela forma mais ornamentada possível, junto com poemas típicos. De alguma forma, um povo que esquece o seu DNA cultural, ele já está intelectualmente morto. Então, na prática, nós aqui no Ocidente temos o dever de também ir atrás disso. E o nosso DNA intelectual passa, entre outras vias, pelo mundo greco-romano. Não se trata de, com isso, desprezar outras tradições e outras influências culturais que contribuíram para a nossa formação, mas simplesmente de resgatar algo que não pode ser simplesmente jogado na lata do lixo ou num canto qualquer. A tradição greco-romana, especialmente depois de iluminada pela revelação, ela foi o que nos tornou o que nós somos. Então, quando se fala em ensinar o latim para as crianças, não estamos nos referindo a um preciosismo,
não estamos nos referindo a um item de boutique, mas a colocar a criança numa dimensão muito maior do que a do tempo presente, ligando-a ao próprio passado dela e de toda a cultura na qual ela está inserida, a começar da língua, que é, enfim, um instrumento principal de transmissão de ideias, né? O elemento simbólico por excelência para transmitir pensamento, ideias e tradições recebidas. E sem o ensino do latim, fica muito mais complicado fazer isso. Para não dizer impossível, toda transmissão educacional que prescinde, que abre mão do latim, ela será sempre manca, sempre capenga. E agora, curiosamente, quem teve uma visão muito clara disso foi o pai de Michel de Montaigne, um intelectual francês, que teve toda a educação dele recebida em latim. O pai dele fez questão de que a primeira língua que o filho falasse fosse o latim. Por quê? Porque o pai dele, o pai do Michel de Montaigne, teve a consciência de que era através do latim, né, que ele teria este contato com os maiores, com os ancestrais, de maneira a dar bases sólidas para toda a formação intelectual dele. E, com a luz daquilo que foi transmitido antes, o presente se ilumina muito mais e o futuro se torna muito menos temível, porque nós já sabemos mais ou menos por onde caminhar. A partir do momento em que há este rompimento com as tradições, tudo se torna mais inseguro, tudo se torna menos claro, enfim, tudo se torna cada vez mais individual, e aí você vai ter uma das raízes deste subjetivismo exacerbado que nós temos hoje. Quer dizer, eu não pertenço a comunidade nenhuma, a tradição nenhuma. Eu sou o meu próprio Deus, eu me faço. Né? O meu pensamento basta a mim para tudo e a realidade que deve se adequar a ele. Então, o ensino do latim, mas não só do latim, de outros elementos também, de outros instrumentos, ferramentas de aprendizado, é imprescindível. E aí, no Angélico, nós já tínhamos uma iniciativa com um curso de latim para crianças que estão na segunda fase da infância, que estão ali entre os 9, 10, 11 anos de idade, mas a partir do momento em que tivemos notícia, né, de publicações que já procuravam transmitir o latim e a cultura greco-romana para crianças ainda menores, então fomos atrás para estruturar algo para essas crianças. E mais ainda, educar os pais para que os pais sejam os transmissores disso aos filhos. Então, este curso de latim que nós temos para crianças pequenas, né, de 7, 8, 9 anos de idade, é um curso voltado para os pais, para que os pais também aprendam e, uma vez tendo o conhecimento, transmitam-no aos filhos. Enfim, a educação, a educação no Brasil, ela deve olhar muito menos para o futuro e muito mais para o passado, no sentido de corrigir os erros todos que foram feitos ao longo das últimas décadas, em especial, mas eles remontam ao tempo anterior ainda, e esta iniciativa de promover o ensino do latim, promover o ensino do grego, promover a memória, que é algo também muito desprezado pela educação contemporânea, promover as habilidades lógicas, tudo isso, promover a retórica, para nós fecharmos o trivium aqui, tudo isso é algo que deve ser resgatado com urgência no Brasil. Não, excelente. Então, tem lá disponível esses dois cursos, né, um para crianças pequenas, um para crianças maiores, como o William falou, no institutoangelico.com.br. Bom, terminado aqui o momento comercial aqui, tem tantas perguntas, eu não sei nem por onde começar. Vamos lá.
Vamos pela acho que a mais importante, que está na cabeça aí de todos os pais e mães homeschoolers do Brasil. Quero perguntar para a Cris e para o Márcio, agora que vocês foram eleitos, quais são aí os passos que vocês estão planejando tomar lá na Câmara Federal ou na Assembleia Legislativa em favor do homeschooling e das famílias brasileiras? Bem, em primeiro lugar, eu só queria aqui agradecer as palavras do nosso querido William Bottazini. Ele é uma inspiração para todos nós. É uma grande alegria poder compartilhar esse espaço com você, viu, professor? Aprendemos muito com você. A vontade que eu tinha de permanecer aqui, permanecer o senhor falando aí por horas, eu aqui bem confortável ouvindo e aprendendo bastante, porque eu posso falar pela Cris, nós temos fome e sede de aprender com as pessoas certas, e o senhor, sem dúvida alguma, é um desses grandes professores hoje que nós temos no Brasil. Isso aí eu falo com muita sinceridade mesmo. O senhor é um dos grandes. Assim, parabéns mesmo. Que Deus abençoe o senhor cada vez mais. Isso mesmo. E conte conosco para o que precisar, viu? Enfim, agora respondendo essa pergunta, meu querido. Antes mesmo da gente tratar diretamente do homeschooling, que de fato é uma modalidade, né, que deve sim ser um direito garantido aos pais, ainda não é, porque ainda não existe uma lei que o regulamente. É exatamente esse o nosso papel. Regulamentar, editar, né, ou seja, regulamentar uma lei que de fato possa garantir o direito aos pais de, por que não, utilizar essa modalidade do homeschooling. Por quê? Lembrando que nós falávamos, a quem compete a educação primária da família, no caso. Perdão, dos filhos. Aos pais. Né? Os pais é que têm esse munus de educar os seus filhos. O professor muito bem falava sobre a tradição, sobre a transmissão dos valores, dos princípios. A quem cabe, a quem compete. Quem vai fazer essa transmissão? É a família. Então, a família, de fato, é um núcleo natural, ela é um núcleo fundamental da sociedade. Então, antes da gente falar, de fato, de uma dessas modalidades, que é o homeschooling, a gente precisa lembrar de que pé está a nossa educação. Como está a educação no nosso país? A gente percebe que é quase queda livre, né? Ou seja, está muito mais do que no declínio, ela está, assim, queda livre. Eu acho que, desde que, infelizmente, começaram a condecorar Paulo Freire, que é um marxista, né, trazendo a ideologia, ou seja, o próprio marxismo para dentro das salas de aula, a partir desse momento é que, de fato, nós começamos na sala de aula a perceber a contaminação dessas ideologias que, por sua vez, vão construindo uma engenharia social, ou melhor, uma reengenharia social, que é completamente danosa. E como é que fica a nossa educação? Então, mais do que nunca, nós precisamos estudar. Então, assim, não é porque nós somos deputados eleitos que nós vamos nos apartar daquilo que é o principal, que é o estudo. E por isso nós estamos aqui munidos, de alguns livros, né, que são praticamente uma fonte inspiradora para nós. Esse do homeschooling católico, que fala diretamente, claro, do homeschooling. Mas também tem um outro livro que eu gostaria até de recomendar, que nos ajuda a entender como está a educação no nosso país, que é o livro Educação, Ajudar a Pensar Sim, Conscientizar Não, que é do Dom Lourenço de Almeida Prado, da Ordem de São Bento. Então, assim, a partir da leitura desses livros, a partir do momento que a gente vai entendendo como está sendo construída a educação, ou melhor, como está sendo desconstruída a educação no nosso país, assim nós podemos compreender a necessidade de ainda mais fomentar o homeschooling. Porque exatamente por conta da degradação da educação que mais ainda se faz necessário que os pais possam ter de volta o protagonismo. Porque o professor muito bem falou, né? Muito mais que nós temos que devolver, o Brasil para os brasileiros é devolver os filhos para os seus pais. Por quê? Olha, eu até citei isso a última vez, salvo engano, tem uma procuradora, né, a Débora Duprá, que ela dizia que os filhos pertencem ao Estado. Isso é o maior dos absurdos. O filho pertence ao Estado. Quem gera? Quem vai transmitir os valores? Não é a família? Então, como é que pode os filhos serem do Estado, os filhos, de fato, não pertencerem ao Estado? Isso não faz o menor sentido, não tem o menor cabimento. Onde é que fica o direito natural? Por isso que a Igreja Católica tanto fala do princípio da subsidiariedade, que significa dizer que o Estado deve salvaguardar os direitos do ente menor, ou seja, que é a família. E a família, que é esse núcleo
natural. É a família que é a célula máter da sociedade. Então, o Estado deve respeitar a família, não, como eu falei antes, usurpar sua competência. Então, a gente entendendo no que se transformou a educação no nosso país, antes nós tínhamos os jesuítas. Só fazer um paralelo, uma parte histórica muito rápida. Se nós pegarmos a história do nosso país, a história do Brasil, nós chegaremos à seguinte conclusão. Nós tínhamos antes os jesuítas, que catequizavam os índios, que educavam, que ensinavam o quê? Virtudes. Se nós conversarmos com qualquer pessoa hoje, as pessoas vão rir da nossa cara, né? Perdão da expressão. Vão rir da nossa cara. Ah, virtude, o que é virtude? Ninguém sabe mais o básico. Aí, por exemplo, você quer ensinar a pessoa a contar, ou seja, matemática. A pessoa fica num mecanicismo tão grande que você não ensina mais a pessoa a raciocinar, a pensar, a iluminar para que ela possa pensar. Por quê? Porque querem fazer o que esse livro condena, que é conscientizar. É transformar os alunos praticamente em robôs, para incutir na mentalidade deles uma forma de pensamento único, ou seja, ditadura do pensamento. É nisso que se transformou, porque excluíram toda a metodologia utilizada pelos jesuítas, que era fantástica, de educação mesmo, de elevar para aquilo que realmente importa, que é elevar o ser humano para o seu fim último, que é, de fato, não só a busca da santidade, mas, claro, o céu. Qual é o fim último do homem? Não é ele mesmo. Não pode ser ele mesmo. Porque se for ele mesmo, vem cá. Quando eu morrer, acabou, né? E aí? Então, a gente não pode esquecer disso, do transcendente. Então, os jesuítas, eles tinham esse método. E aí, colocaram quem no lugar? Um marxista. Colocaram Paulo Freire. E aí, excluíram toda a metodologia utilizada pelos jesuítas, excluíram tudo que tinha de bom na educação para desconstruí-la. E, infelizmente, as famílias perderam protagonismo aí. As famílias começaram a ficar amordaçadas, porque as escolas tomaram o lugar das famílias. E o Estado passou a ser impositor, sendo que o Estado, pela própria Constituição Federal, ele deve colaborar com as famílias. Se nós formos ler bem a Constituição Federal deixa muito claro no artigo 226 que a família é a base da sociedade. Por isso que eu disse que não existe sociedade, só existe família. E isso vem da onde? Do direito natural. Então, o direito natural ele precisa ser preservado sob pena de ser uma própria lei iníqua, uma própria corrupção da lei, como diria São Tomás de Aquino. Então, trazer a educação de volta, nós precisamos fazer isso, resgatar a intelectualidade, resgatar a educação do nosso país. Isso, lato sensu. Agora, pegando uma das suas modalidades, já que as famílias, infelizmente, foram jogadas para o escanteio, foram relegadas ao último plano, a gente precisa devolver o protagonismo às famílias. Por isso, por que não garantir, legitimar que as famílias têm o direito de educar os seus filhos como elas querem? Porque elas, mais do que ninguém, conhecem os filhos que têm. Daí entra a importância do homeschooling. Então, o nosso compromisso, no meu caso como deputada federal, o meu compromisso na Câmara Federal, é não só estudar e entender como que funciona a própria prática do homeschooling, aprender com vocês, que eu tenho muito que aprender. Como eu disse, ainda não tenho filhos, espero tê-los em breve, estou aberta à vida, é claro. Então, eu tenho muito que aprender com vocês, mas o meu objetivo, enquanto deputada federal, é sim regulamentar o homeschooling, entendendo que é uma opção, não precisa ser uma obrigatoriedade para todos os pais, porque, de fato, tem pais que não se sentem à vontade com essa metodologia, com esse método. Tudo bem, devem ser respeitados também, porque tem uma coisa, um princípio basilar que se chama liberdade. E a liberdade deve ser respeitada, principalmente a liberdade de educar, que vem da família, para a família. E aqui, só para passar a palavra para o Márcio, eu gostaria de ler com vocês, para vocês perceberem que não é uma questão isolada do Brasil. Que existe, como o professor Bottazini muito bem falou, que existe uma questão internacional também. Por exemplo, como é que outros países veem essa modalidade, ou então veem o próprio protagonismo da família? E aqui eu gostaria de ler, aqui na página 67 desse livro, da Educação Ajudar a Pensar Sim, Conscientizar Não, que diz o seguinte, sobre a Constituição Espanhola de 1978, que estatui o seguinte, artigo 27. Todos têm direito à educação. É reconhecida a liberdade de ensino. Os poderes públicos garantirão o direito que assiste aos pais para que os filhos recebam a formação religiosa e moral que está de acordo com as suas convicções, ou seja, o respeito às famílias. Isso aqui é fazer valer o princípio da subsidiariedade. É respeitar que cada família tem sim suas convicções, tem uma questão de formação religiosa e, principalmente, a formação integral do ser humano. Nós não somos compostos apenas de
vida intelectual, nós temos vida intelectual, nós temos vida moral, vida espiritual. Enfim, nós somos, como o Márcio falou, nós temos que pensar na totalidade do indivíduo. Nós não podemos negar este fato, negar esta obviedade. E aqui, por que eu fiz questão de citar a Constituição Espanhola? Porque a Constituição Brasileira ela não é muito diferente, não. Porque ela garante às famílias esse direito também e diz que o Estado é o colaborador. E aí, por exemplo, o Brasil é signatário de um tratado internacional, o Pacto São José da Costa Rica, que diz claramente que deve se respeitar as convicções dos pais. Por que, então, o Estado quer tomar o poder das famílias? Por que, então, o Estado quer se colocar no lugar das famílias? Isso é uma coisa que nós não podemos permitir. Porque além de negar, ou melhor, além de nós estarmos violando o direito natural, nós estamos violando aquilo que há de essencial, que é a nossa competência enquanto pais de educar nossos filhos. Na moralidade. Educar nosso filho, como eu falei, para as virtudes, lembrando dos jesuítas, mas também lembrando da construção de uma boa e melhor sociedade. Nós queremos construir uma sociedade melhor, não queremos? Pois é, então que isso comece pelas famílias. Por isso que nós temos esse compromisso de garantir, sim, o ensino domiciliar, porque entendemos que é uma forma ótima de acabar com essas prisões. Que assim, todos os pais que desejam e almejam esse tipo de ensino para os seus filhos, que eles tenham toda a garantia, toda a salvaguarda, todo o direito de utilizar essa prática, né, de aderir a essa modalidade, de utilizar essa prática para os seus filhos, já que eles são os principais responsáveis dos seus filhos. Enquanto parlamentares, a nossa finalidade é facilitar a vida da sociedade, a vida das famílias, é regulamentar a educação domiciliar, é fazer uma parceria com todas as pessoas que já trabalham com esse tema há alguns anos. Então, já que a Cris falou bastante sobre essa questão da regulamentação, eu vou por essa via. Como muito bem falou o professor William, nós precisamos nos reconciliar com o nosso passado. Nós não podemos continuar vivendo nesse processo de ruptura com este passado. Se nós não buscarmos olhar para o passado, muito mais do que olhar para o futuro, nós iremos de mal a pior, como muito bem falou o professor William. Então, as famílias precisam ter esse direito salvaguardado. Nós precisamos colocar em prática os direitos da família, dentre os quais é ter a oportunidade, a opção de educarem seus filhos como bem entenderem. O Estado não pode se intrometer para barrar, para vetar essa possibilidade. Então, nós, enquanto parlamentares, precisamos lutar contra as forças que se levantarão, que já têm se levantado, para que as famílias não tenham esse direito. Existem outros, mas esse direito é muito importante. Então, contem muito conosco, né? Nós estamos à disposição. Nós não sabemos tudo, mas nós queremos aprender aquilo que deve ser aprendido. E uma das coisas que devemos aprender é como vocês desejam que nós os ajudemos. Aqui no estado do Rio de Janeiro, tem a professora, tem a Alessandra, não é isso? Ela Sim. É uma pessoa que pode nos ajudar, que pode nos orientar. Olha, Márcio, nós pretendemos, nós queremos isso, nós somos um grupo de pais e nós gostaríamos que vocês agissem dessa maneira. Nós vamos pegar essa ideia e nós vamos apresentar aos outros parlamentares para viabilizar a educação domiciliar, sem problema algum. Nós iremos lutar. Mas, por exemplo, aqui no estado do Rio de Janeiro, na Assembleia Legislativa, nós estamos numa luta muito importante e que pode impactar diretamente em todas essas matérias que, para nós católicos, ou então para os cidadãos que realmente que tenham em alto valor os valores, os princípios e as virtudes, pode impactar negativamente, que é a eleição do André Ceciliano, que é do PT, como presidente da LERJ. O André Ceciliano, por exemplo, já entregou as principais comissões
ao PSOL, ao PCdoB, ao PT, ao PSB, ao PDT e a outros partidos de esquerda. Se nós não conseguirmos vencê-lo, é claro que nós teremos mais uma dificuldade a ser encarada durante o processo legislativo, porque muito provavelmente eles não aceitarão que os pais tenham esse direito de educar seus filhos como bem entenderem. Por quê? Porque é muito precioso para eles formar os alunos, os nossos filhos, já dentro do padrão que eles acreditam ser o melhor, né? Já dentro dessa cultura materialista, já dentro dessa cultura marxista. Então, nós temos que vencer todos esses obstáculos. Ao mesmo tempo que eu e a Cris nos colocamos à disposição, nós estamos convocando os pais para que também nos acompanhem, para que caminhem conosco, porque será muito importante a fiscalização não somente dos nossos mandatos, mas também dos mandatos dos outros políticos, dos outros parlamentares, dos outros deputados. E isso tudo está acontecendo agora, neste exato momento. Todas essas discussões estão em pauta. Então, nós precisamos estar vigilantes. São almas que estão em jogo. Nós precisamos compreender isso. São almas. Em última análise, são almas que estão em jogo. E nós queremos colaborar para a salvação, para o resgate dessas almas, como o professor falou. Quantas famílias neste momento estão sofrendo? Eu sou catequista, agora não estou exercendo, mas durante mais de 20 anos eu fui catequista. Quantos pais não vieram até mim chorando, desesperado por causa dos seus filhos? Quantos filhos, quantos jovens agora estão perdidos porque foram transformados dentro de muitas salas de aula, dentro dos bancos universitários? Quantos jovens estão se perdendo? Isso é muito sério. Nós não podemos brincar com essa realidade. Também está em jogo o futuro da nossa nação, o futuro do nosso país. Quando várias crianças, quando vários jovens começam a ser destruídos a partir de tenra idade, o nosso futuro enquanto nação está ameaçado, nossas famílias estão ameaçadas. A própria igreja está ameaçada. É claro, as portas do inferno nunca prevalecerão contra ela. Mas muitas almas poderão se perder. Portanto, nós não podemos lavar nossas mãos e fingir que isso não está acontecendo, desviar desse caminho, mudar de lado, não. Nós precisamos encarar de frente. E nós, que fomos recém-eleitos, queremos realmente combater o bom combate. Nós queremos fazer, nesse momento, algo para mudar essa realidade. E uma das possibilidades que nós temos bem ao alcance de nossas mãos é viabilizar, é regulamentar a educação domiciliar, sem dúvida alguma. Mas veja, enquanto nós estamos lutando por isso, tem várias outras guerras acontecendo, né? O combate à corrupção, tem a questão pró-vida, alguns já estão sugerindo a liberalização e descriminalização de todas as drogas, a profissionalização da prostituição. Então, esses absurdos, nós vivemos na era dos absurdos. Estão todos eles, ao mesmo tempo, bombardeando nossas famílias. A pornografia, né? O sexo desenfreado, uma cultura sem Deus. Enfim, nós temos muitas lutas. Os hospitais sucateados, o transporte público caótico, a violência aqui no estado do Rio de Janeiro. Né? Então, são muitas coisas acontecendo. E nós precisamos dividir, eu e a Cris e os outros bons parlamentares, essa responsabilidade com toda a sociedade. Uma via de mão dupla. Nós queremos ajudá-los e também queremos contar com a ajuda de todos vocês. E é óbvio, nós só conseguiremos dar certo se formos fiéis a Deus e à igreja.
Se isso não acontecer, se nós formos infiéis, nada disso será realizado, ou pelo menos será realizado como deveria. Se nós não contarmos para valer com a sabedoria que vem do alto, que vem de Deus, não será possível transformar essas duríssimas realidades que estão começando dentro dos nossos lares. Quantas famílias destruídas pelo divórcio, quantas crianças sofrendo por causa disso. Então, contem conosco e nos ajudem também nessa empreitada. Então, olha só. Orem por nós, tá? Sempre, sempre. Desculpa, é que eu esqueci, eu ia ler um trecho aqui do livro. Posso ler bem rapidamente? Pode, porque eu vai não lá. tenho a memória do professor William, então eu tenho que ler aqui. Mas vai ser um trecho bem pequenininho, mas eu acho importantíssimo, que diz o seguinte: não há nada de bíblico ou de remotamente católico na ideia de que crianças devem passar 6 horas por dia, 5 dias por semana, em um ambiente que ataca sistematicamente suas crenças. Todos os livros didáticos seculares são permeados por valores anticristãos, ideias da nova era e opiniões feministas, caminhando para o fim agora. Mas o pior é que eles estão repletos da mentalidade de que tudo é relativo, de que a verdade não é absoluta, de que Deus é irrelevante e de que uma ideia tem sempre ao seu lado outras de igual valor. Então, isso é um raio-x perfeito do que está acontecendo hoje dentro dos nossos lares e, particularmente, neste sentido, dentro das salas de aula. A verdade foi implodida, né? E alguns até mesmo dizem que nós estamos vivendo um momento de pós-verdade, seja lá o que isso signifique. Então, a nossa batalha, a nossa luta é muito árdua. Não é mesmo, professor William? Ainda mais o senhor, como professor, sabe disso tão bem, né? Não, sem dúvida. Eu só queria colocar duas coisas. Primeiro, pegando um gancho do que a Cris disse sobre os jesuítas, é imprescindível lembrar que os jesuítas, além de tudo, procuravam preservar as tradições dos índios, né? Tanto que um dos frutos deste esforço foi a produção de uma gramática tupi, justamente para preservar a língua indígena, que corria o risco de desaparecer. Então, desaparecer sem deixar registro nenhum. Tudo aquilo que foi possível conciliar com o evangelho, do ponto de vista cultural, os jesuítas fizeram questão de manter. Nós observamos, por exemplo, o recém-possado chanceler do Brasil, ministro das Relações Exteriores, ele recitou uma Ave Maria em Tupi, e ali, naquela tradução para o Tupi da oração angélica, né, dessa oração que se inicia com os dizeres de um anjo, é, ele mostra ali no discurso dele os pontos que são próprios da cultura tupi e que foram preservados e ressignificados sob a luz de Cristo. Então, toda a educação jesuíta consiste justamente em preservar preservar as tradições dos povos, e isso os jesuítas fizeram por onde passaram, iluminando estas tradições com a luz evangélica, a fim de que os que tivessem contato com essa educação jesuítica pudessem, com essa educação jesuíta, perdão, pudessem compreender o presente de maneira muito mais sóbria. E eu dizia sobre a educação em alguns lugares do mundo, só para mencionar um fato interessante em relação à educação na Finlândia, que tem os maiores índices educacionais. E aí acontece que quando nós pensamos na educação destes países que têm alto índice de desempenho,
os alunos têm um índice elevado de desempenho, tanto em provas de matemática quanto em provas de compreensão, nós já vamos atrás imediatamente de uma fórmula mágica. Tá? Imediatamente pensamos, o que será que eles fazem em sala de aula para que possamos replicar aqui no Brasil? Ou então, o que será que foi tomado de medida governamental lá para que possamos fazer aqui igual? Como se vestir um porco com joias fosse fazê-lo ser outra coisa que não continuar a ser um porco, né? Só que dessa vez um pouco mais ornamentado. A visão pedagógica que se tem muitas vezes, que se tinha muitas vezes, especialmente nos governos anteriores, era essa, de tentar copiar as coisas, mas sem levar em consideração as raízes profundas deste desempenho educacional invejável. E no caso da Finlândia especificamente, o que nós assistimos é a grande participação da família e todo o empenho para que a família participe da vida educacional da criança. Dando um exemplo, a Finlândia é o país que tem o menor tempo de sala de aula de todo o Ocidente. Em nenhum outro país do mundo, ainda que a criança esteja escolarizada, em nenhum outro país do mundo, do Ocidente pelo menos, a criança passa menos tempo na sala de aula do que na Finlândia. E por que que eles fazem isso? Justamente para não tirar o tempo que a criança deve passar com a família. Né? Então, a criança na Finlândia, se for à escola, lá a educação domiciliar é permitida, mas se ela for à escola, o tempo dela na escola é mínimo. Outro detalhe importante, lá eles não dão tarefa de casa para as crianças. Né? Justamente por quê? Porque a tarefa de casa, na visão deles, rouba o tempo em que a criança deveria passar com a família, né? Que é um momento de aprendizado insubstituível. Fantástico. Outro fato interessante, as famílias lá têm o hábito de ler com os filhos. Né? As famílias têm o hábito de ler com os filhos. Então, assim como aqui no Brasil, em muitos lugares, especialmente por conta, enfim, de coisas externas que não cabe entrar aqui agora, mas muitas vezes tem-se o hábito de ficar em família, ficar na frente da televisão assistindo novelas que vão deturpar o próprio senso de família. Então ficam lá 2, 3 horas deixando a televisão falar, encher a cabeça e poluir o imaginário, e ainda falam, né, depois dessa sessão, nossa, como é bom estar com você, né? Sua presença é legal. Por que você vai embora agora? Quer dizer, ninguém fala nada, fica todo mundo parado ali, deixando que um aparelho controle a situação toda. Na Finlândia, a cultura é justamente a de leitura em família. Então, é algo, por exemplo, que no Brasil deve ser promovido e estimulado, né? Procurar uma estratégia para promover no seio da família este momento entre os pais e os filhos. Então, ainda que a educação escolar na Finlândia seja invejável, como eu disse, e tenha índices que, enfim, colocam a Finlândia no protagonismo da educação mundial, o resultado disso não é essencialmente da escola, mas do papel de protagonismo da família na formação da criança. E o próprio sistema escolar finlandês reconhece isso, tentando, na medida do possível, não roubar o tempo da criança com a família. Muito bom, é isso mesmo, né? Sabe que eu Então, não conhecia. professor William, com isso nós percebemos também que um dos segredos para que eles tenham essa excelência educacional está no relacionamento, na intimidade da criança no seio da família. Ou seja, o segredo é a família. Né? Sempre é a Justamente, família. justamente. Não, e eu não conhecia o modelo finlandês. Quando eu fui estudar um pouquinho, ler um pouco sobre ele, eu pensei assim, poxa vida, as famílias homeschoolers, de um modo geral, elas fazem muito do que o modelo finlandês faz, né? E não é à toa que os resultados acadêmicos no homeschool também são superiores, são de muita boa qualidade, né?
E deixa eu perguntar uma coisa aqui para a Cris. Primeiro, fazer um comentário, né? A Cris e o Márcio disseram que eles têm aí uma vontade de conversar com as pessoas e de mostrar o trabalho que eles estão fazendo com transparência, e eu posso atestar que isso é verdade, tá? Porque eles que vieram perguntar para a gente se podiam falar de novo com as famílias educadoras, não foi a gente que foi atrás deles. Isso já demonstra uma transparência, uma abertura para falar com as pessoas, porque agora eles estão eleitos, né? De qualquer maneira, assim, alguém poderia pensar que eles não precisariam estar conversando com a gente, mas isso demonstra que eles têm realmente vontade de fazer um bom trabalho, e um trabalho, acima de tudo, transparente. Mas uma pergunta... Coração de ouro, né? Pois é. Tem um coração de ouro, talvez, né? Demais. Mas uma coisa que eu quero perguntar, que eu acho importante, que eu acho que é interessante até também ouvir o William neste ponto, é o seguinte: muita gente tem falado, especialmente com o novo governo, a gente tem visto, né, o Bolsonaro foi eleito presidente, e ele não, assim como a Cris e o Márcio, ele não tem medo de falar que ele é cristão católico, né? A esposa dele, uma cristã evangélica. A gente tem visto, mesmo durante a campanha e depois, no dia da eleição, a equipe do novo governo orando e falando de Deus abertamente. Algumas pessoas recriminam isso, dizendo que o Estado é laico e, portanto, essa maneira de agir é errada. Eu queria colocar vocês três aí para falar sobre esse assunto. Então, bom, não sei se alguém do Homeschooling fez essa pergunta, mas uma vez me fizeram essa pergunta e eu disse o seguinte: o Estado é laico, eu não. Então, assim, o Estado pode ser laico, mas é composto por cristãos majoritariamente. Então, cerca de 80% ou mais da população brasileira, pelo menos pela última estatística, foi mais ou menos isso, 80% da população brasileira é cristã. Então, se é cristã, evidentemente, são pessoas que professam uma determinada fé. Então, o Estado pode ser laico, mas é composto por cristãos. E o Estado é laico, mas não é laicista nem religioso. Então, é evidente que deve respeitar a fé e a liberdade religiosa. Então, por que nós, que estamos, obviamente, fazemos parte do povo brasileiro, por que nós não podemos falar a fé que professamos? Por que nós somos tolhidos na nossa fé? Então, isso seria até um grande contrassenso. As pessoas não querem ser respeitadas? Nós também queremos, na nossa crença. Então, nós falamos, sim, abertamente sobre Deus e, sinceramente, meus amigos, data máxima vênia, quer goste, quer não goste, continuaremos falando. Pelo simples fato de que essa é a nossa essência. Isso é o que nos integra. A moral cristã, eu gosto de sempre reforçar um ponto. A moral cristã, ela é algo que nos integra. Por exemplo, um juiz, quando profere... Eu sou advogada, esqueci até de falar, antes de ser deputada federal, o exercício da minha profissão era advocacia. Ou seja, eu sou formada em Direito pela Universidade Federal Fluminense, então eu conheço bem, né, as universidades públicas, notadamente a UF, né, que inclusive fui estudante da UF e me formei pela UF. Pois bem, então o que acontece? Há uma série de discussões, de argumentos, né, as pessoas tentam nos calar, tentam tolir, né, a nossa voz. Só que entenda o seguinte: imagina só um juiz, quando vai proferir uma determinada sentença. Ele não vai chegar e se despir da sua moral para proferir uma sentença, por mais imparcialidade que ele queira ter. Ele não pode negar quem ele é, o que ele acredita. Isso seria uma grande hipocrisia. E, sinceramente, de hipócritas, eu acho que a sociedade está farta. Nós, inclusive, nós que eu falo enquanto povo brasileiro, né, enfim, nós percebemos o resultado das urnas. O povo brasileiro não aguenta mais, o povo brasileiro está farto de políticos profissionais, de políticos hipócritas. É muito fácil, seria conveniente se nós deixássemos de falar aquilo que somos para falar aquilo que vocês gostariam que nós fôssemos. Vocês que eu não estou falando, não vocês que estão aí, porque eu acredito que a maioria se comporta por cristãos. Mas se não tiver, não há o menor problema, porque há uma questão chamada respeito. E nós nos respeitamos. Há uma liberdade religiosa que é salvaguardada pela Constituição Federal no seu artigo 6º. Então, evidentemente, nós prezamos por isso. E nós, como católicos, vamos falar em nome da Igreja Católica, vamos falar como católicos, vamos falar da doutrina social da Igreja, das premissas que, de fato, nós estamos abalizados. Né? Então, assim, aliás, alicerçados. Então, assim, seria uma hipocrisia se nós negássemos esse fato. Então, por mais que o Estado
ele seja laico, nós não podemos deixar aquilo que somos. E digo mais, não existe, como eu falei antes, né? Não existe sociedade sem... perdão, não existe Estado sem sociedade. Qual é a ordem natural das coisas? Família, na verdade, é família, sociedade, Estado. É nessa ordem. Primeiro existe a família, que é a célula máter. Da família, a sociedade. E da sociedade, a necessidade, digamos assim, né, de organizar a sociedade, aí sim, a necessidade de um Estado. Então, é nessa ordem. Então, não podemos esquecer que há valores que são fundantes da nossa sociedade. E um desses valores fundantes da nossa sociedade são valores cristãos. Então, por que negar isso? Não é uma grande hipocrisia dizer o contrário? Existe uma cultura que é a cultura cristã. E a nossa sociedade está erigida sobre esta cultura cristã. Então, nós não podemos negar este fato, isso é uma obviedade. Então, de novo, o Estado pode ser laico, mas nós não somos laicos, nem laicistas. Nós somos católicos. Aí, mais uma vez, nós voltamos àquilo que o professor William nos disse, olhar para o passado. Uma das especialidades do professor William é a história da igreja, a história do cristianismo. Eu aconselho essas pessoas que dizem isso a se matricularem no curso do professor William. Agora, Estado laico não significa Estado ateu, não significa Estado irreligioso, não significa Estado anticristão, nada disso. Significa somente que o Estado brasileiro não terá uma religião oficial, mas os seus cidadãos as terão. Né? Os cidadãos brasileiros terão as religiões que bem entenderem. E hoje, majoritariamente, o Brasil é uma sociedade cristã e eles precisam respeitar isso. O que está por trás desse discurso é uma tentativa de constranger, de empurrar os cristãos de volta para as catacumbas. Eles querem fazer com que nós não venhamos a dar nenhuma opinião. A verdade é essa, que nos envergonhemos daquilo que nós somos. Mas eu tenho absoluta certeza, e nós já demos alguns exemplos, que tanto eu quanto a Cris e os outros cristãos, os outros católicos que estão na política, nós não temos vergonha daquilo que nós somos, e nós vamos deixar isso cada vez mais claro. Nós partimos da nossa fé. Nós não somos isentões. Esqueçam isso, não há neutralidade. Nós temos um lado. E é bom que isso fique muito claro. Se alguém não percebeu isso, é bom que fique claro. Então, por trás desse discurso de Estado laico é uma tentativa de silenciamento, tá? É uma tentativa de constrangimento, é uma camisa de força que querem nos colocar para que nós não falemos nada. Hoje em dia tem uma moda que acha que nós cristãos, que nós católicos somos idiotas por nós acreditarmos em Deus, por acreditarmos em Jesus Cristo, no Espírito Santo, em Nossa Senhora, por rezarmos os nossos rosários, terços, por frequentarmos os sacramentos. Então, por isso que nós fazemos, nós não teríamos o direito de darmos a nossa opinião em nada, porque nós sempre partiríamos, assim eles dizem, das nossas crenças, né? Tentaríamos impor nossas crenças a toda a sociedade. Nós não queremos impor nada, mas nós sabemos que só haverá reconstrução da nossa sociedade a partir disso que nós herdamos, né, da cultura judaico-cristã. É o que nós acreditamos. Exatamente. O que eu e a Cris, o que nós acreditamos é isso. Se nós não tivermos esse olhar para o passado e para o resgate desses princípios, desses valores, nós não iremos reconstruir sociedade nenhuma. Respeitamos quem pensa diferente, mas o que nós acreditamos é isso. Pode continuar. E só uma coisinha que eu gostaria de relembrar é o seguinte, o Márcio muito bem falou que nossa sociedade, ela sim, foi erigida sobre a cultura cristã. Nossa cultura é cristã. Fato. Agora, né, desculpa a franqueza aqui, mas não é uma grande hipocrisia falarem que nós não podemos professar a nossa fé, a nossa religião, porque, na verdade, o Estado está sendo o grande impositor de uma religião, porque só o fato do Estado ter uma conduta, ou melhor, as pessoas, os governantes, essas pessoas com essa mentalidade, né, eles sim querem impor uma forma de pensar. Isso não é uma espécie de doutrinação? Pois é, uma doutrinação. Só que, na verdade, eles fazem disso uma religião.
Então é uma grande hipocrisia, porque eles falam, ah, vocês não podem falar porque o Estado é laico, mas eles podem falar o que eles quiserem na tentativa de impor uma conduta, impor uma mentalidade aos nossos filhos. Vem cá, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Religião para ser respeitada, né? Como eu falei, por isso que eu citei a Constituição Federal. É para ser respeitada. Cada um tem a sua. Ok, respeito, é bom, nós gostamos. Agora, por que o Estado pode impor o que ele quer, da forma que ele quer? Sem respeitar a maioria. Nós não vivemos uma democracia, minha gente? Ué, tá bom, nós vivemos uma democracia. O que é democracia? Se a gente for até na etimologia da palavra, o professor Bottesini pode me ajudar muito a discorrer sobre isso, mas fato é, democracia não é a prevalência da vontade da maioria. E qual é a vontade da maioria? Ou melhor, qual é a maioria? O que representa a maioria? A maioria é de crença cristã, ou melhor, professa a fé cristã. Então, se a maioria ou melhor, se o povo brasileiro é majoritariamente cristão, a democracia não seria a preservação do cristianismo? Isso não seria o respeito da democracia? Por que há uma imposição, então, de uma forma completamente ateísta, né, de mentalidade, que inclusive querem impor isso nas escolas para os nossos filhos, sendo que cada família, de fato, tem o direito a exercer, enfim, a ter a sua religião. Pois é, então, na verdade, as coisas estão equivocadas. Há uma grande falta, né, de ordem natural, ou seja, a ordem natural não está sendo respeitada. Por isso que eu fiz questão de frisar a ordem natural, que é a família, a sociedade e o Estado. Não tem como deturpar essa lógica e também não tem como inverter esse papel, essa lógica. Porque senão teríamos alguma coisa errada, como já temos. E por isso a degradação na nossa sociedade. Porque nós estamos sendo amordaçados, o tempo inteiro nós temos que ficar em silêncio, porque sob o véu do Estado laico. O Estado laico é o grande, né, monstro. Nossa, o Estado é laico, ou seja, calha a boca. Desculpa falar assim, estou só reproduzindo o que parece. É o que tentam impor a nós. Mas nós não podemos nos calar, porque a sociedade é majoritariamente cristã. Então, falemos. E outra coisa, professemos a nossa fé, né? Por que não? Nós estamos falando aqui mais de uma hora. Eu acho que, em momento algum, nós desrespeitamos ninguém. Então, no nosso mandato, vai ter crucifixo, né? Vai ter crucifixo, vai ter o terço, vai ter tudo isso, sem que nós estejamos desrespeitando ninguém. Ou oprimindo alguém, pelo amor de Deus. Alguém, tá? Muito pelo contrário. Hoje a nossa fé é zombada. Está aí o Porta dos Fundos, né? Está aí o Queer Museu. Eu me lembro que, por ocasião dessa mostra, né, que de arte não tem nada, o professor William até trouxe um exemplo muito interessante. Tudo bem, já que é arte, então eu vou pintar, não sei se era um quadro, né, como na parada gay, uma bomba caindo no meio da parada gay, para ver o que vocês acham, para ver se vocês vão considerar isso arte também. Então, o respeito é mútuo, mas não existe isso hoje em dia. A intenção realmente é de nos silenciar, tá? De nos calar. Mas no que depender de nós, isso não acontecerá mesmo. Nós estamos vacinados contra essas falácias. E sabe por que nós somos tão contundentes em relação a isso? E acabamos ficando, confesso, um pouco inflamados quanto a isso, porque isso é corriqueiro, né? Não, isso é a pergunta que pode ser feita à vontade. Mas, assim, nós, cristãos, temos que sempre nos calar. É sempre assim que funciona, né? Agora, tem uma outra questão importante. Por que o marxismo, ele é o que a gente chama de uma ideologia materialista e ateísta? Porque o que é o Estado para o marxismo? Se a gente parar para pensar, o Estado, na verdade, ele ocupa o lugar de Deus e as pessoas o cultuam. Cultuam o Estado. Tiram o transcendente, negam Deus e colocam o Estado em seu lugar. Isso é ou não é uma religião? É aquilo. Só não vê quem não quer. Então é mais fácil dizer que nós é que não, que no caso temos que nos calar porque o Estado é laico. Mas na verdade quem está fazendo uma religião, quem está querendo impor, são eles. É isso. Muito bom. William, você quer falar alguma coisa sobre esse assunto? Bom, já tivemos uma aula com os dois, acho que não teria muito a acrescentar. A única coisa que eu gostaria de só pontuar ainda, o Cícero ele tem uma frase interessante que ele diz que desconhecer a história é permanecer criança eternamente. E quando ele fala de história, ele está falando dos conjuntos de tradições e de valores
que norteavam a sociedade romana, e é a isso que ele se refere. Desconhecer as tradições, os dados dos antepassados romanos, para o romano seria permanecer criança para sempre. Mas a máxima vale em todas as sociedades. E nós percebemos que justamente o vínculo, com a quebra do vínculo das nossas próprias origens, tornou paulatinamente, mas com alguma acentuação nas últimas décadas, uma geração quase toda infantilizada. Tanto que esta mesma geração, ela não se cansa de gritar que o papel da educação é transformar o presente. A questão é como você transformará o presente se você é incapaz de compreendê-lo. E você não é capaz de compreender o presente se você ignora como esse presente chegou até você. Então, na grande questão do Estado laico, é, nós somos, nós temos que remeter ao fato de que as caravelas que chegaram aqui, elas traziam uma cruz. Este país como um todo, ele foi erguido sob a égide da cruz. E o Estado laico, a noção de laicidade que querem empurrar, ela cai num ridículo absurdo. Por exemplo, então nós deveríamos trocar o nome dos estados de São Paulo, Santa Catarina, São Sebastião do Rio de Janeiro, alterar o nome de capitais, alterar o nome de logradouros, alterar, enfim, há pouco tempo queriam tirar o Deus seja louvado das notas, né? Enfim, muito antes do laicismo aparecer, o Brasil já era Brasil, isto é, o Brasil nunca foi Brasil sem a fé, mas já era Brasil sem o laicismo. Então, quem veio primeiro tem a prerrogativa de permanecer. A fé no Brasil, ela jamais pode ser suplantada, e por absolutamente nada, porque faz parte da própria Constituição do Brasil. O dia que fizerem isso, deixará de haver, o Brasil simplesmente deixa de existir. Né? Para que o Brasil fosse um Estado laico, ele precisava existir primeiro, e para existir primeiro, ele teve a marca da cruz. O seu batismo foi uma missa celebrada tão logo os portugueses desembarcaram aqui. Então, entrar nos méritos dessa discussão, no sentido de querer apagar a história do Brasil, só mostra o quão infantilizada é a geração que temos ao redor de nós, uma geração muitas vezes mimada, uma geração, enfim, infantilizada, remetendo novamente àquilo que disse Cícero, por não conhecer as próprias tradições, o preço a pagar por isso, é ficar eternamente infantilizado. Excelente, excelente. E é muito bom, eu acho muito bom a gente ter deputados, representantes do povo que estão preocupados com os valores da família, que estão preocupados não com os valores marxistas, que defendem o ateísmo, o marxismo e outras coisas que são contrárias aos valores e tradições do brasileiro, né, do povo brasileiro. É muito bom, então, eu insisti nessa pergunta, porque eu achava que era importante demonstrar isso, ficar claro, né, que é isso que o povo quer, é isso que foi escolhido foi dito através da eleição de vocês dois, porque vocês nunca deixaram de dizer, né, e falar claramente dos seus valores, da sua fé, e isso faz parte, como vocês disseram, faz parte de cada um, e não tem como você agora sendo deputado, a Cris sendo deputada, ir lá e falar, não, eu vou deixar aqui a minha fé lá de fora do Congresso, eu vou entrar só, né? Não tem como, né? E deixa eu aproveitar aqui uma pergunta, a gente está já há mais de uma hora conversando, como o Márcio falou, né? Teria muitas outras perguntas, eu escolhi uma aqui que eu acho, para finalizar, que eu acho que é interessante, um gancho com relação ao que o Márcio falou, que é o seguinte, né? Existem muitas prioridades, existem muitas coisas acontecendo. Um estado como o Rio de Janeiro, por exemplo, que tem aí alguns governadores presos, é uma coisa bizarra. E as pessoas, a gente ouve falar, né? Algumas pessoas falando assim, já falaram para mim, por que a gente vai se preocupar com regulamentação de homeschool ou com defesa de outros pontos importantes para a família, né? Outras coisas importantes para a família, sendo que a gente tem tantas outras coisas para fazer primeiro? O que vocês diriam em relação a este argumento?
Porque se a gente não reconstruir a família, a sociedade não será reconstruída. E se uma das possibilidades que nós temos para a reconstrução da família é a regulamentação da educação domiciliar, nós temos que lutar por isso também. Será um componente a mais para o resgate da família e para o resgate da sociedade. Porque a família é anterior à sociedade. E é anterior ao Estado, como a Cris já falou. Então, as pessoas precisam ver que a gente sempre vai voltar para a família, né? Se a corrupção está em altos índices, o problema está na família, né? Se os hospitais estão sucateados, é porque nós não estamos dando a educação que deveria dar para as nossas crianças, para os nossos jovens, porque são eles que mais tarde vão dirigir hospitais, vão se tornar políticos, serão médicos, serão enfermeiros, técnicos de enfermagem, enfim, tudo começa na família. Então, nós temos que priorizar a família neste momento. E a educação que os nossos filhos estão recebendo é muito importante para aquilo que nós pretendemos enquanto nação. Se nós queremos uma nação fragmentada, bastará nós não termos um olhar atento para aquilo que está acontecendo dentro dos lares. E a educação, o ensino, melhor dizendo, aquilo que nossos filhos estão recebendo nas escolas e nas universidades, é uma tragédia. Então, a educação domiciliar vem para ser uma opção para os pais, para que os pais possam educar seus filhos, possam entregar para a sociedade cidadãos bem formados. E nessa boa formação está de forma preponderante o conteúdo religioso. Então, amanhã, a partir dessa educação domiciliar, nós teremos excelentes médicos, policiais, políticos, professores, pais e mães, sacerdotes, bispos, religiosos e religiosas, seminaristas, enfim, santos, mártires. Mas tudo começa no seio da família. Também pelo seguinte, há diversas famílias que querem adotar o homeschooling, a prática do homeschooling. Então, por que nós não garantirmos que essas famílias tenham esse direito? Porque hoje ainda não existe, de fato. O que aconteceu? O STF, ele não declarou inconstitucional. Mas, por outro lado, agiu com Pilatos lavando as mãos, dizendo o seguinte, olha, isso cabe ao Congresso decidir. Então, no caso, por isso que nós devemos, no caso, regulamentar, né? Ou seja, precisamos de uma legislação específica. Pela ausência da legislação específica, é exatamente por essa razão que o STF foi lá e lavou as mãos. Agora, até é curioso, né? Porque o STF, neste caso, como era algo para as famílias, parece que ele agiu de uma forma contrária a tudo que ele tem feito. Porque o STF não tem deixado de evitar esforços para, pelo ativismo judicial, fazer aquilo que ele bem entende, né? Usurpar a competência, inclusive, do legislativo. O STF, no caso do aborto, inclusive, né, com a DPF 442, eles admitiram a DPF 442, que quer legalizar o aborto no país até a 12ª semana. Detalhe, isso nem deveria ter sido, na minha opinião, deveria sequer ter sido admitido. E foi. Por quê? Porque eles estão preocupados, o ativismo judicial é muito grande. Agora, em relação a esta pauta que é cara às famílias, eles lavaram as mãos com Pilatos, dizendo que, pela ausência da legislação específica, eles não poderiam se meter. Por isso, cabe a nós, né? Por exemplo, no caso eu como deputada federal, né? Eu da Câmara Federal, eu poderia regulamentar uma lei que garantisse o homeschooling. Isso faz parte de uma opção. É uma opção que a família tem. Tem famílias que realmente não têm interesse, mas tem famílias que não só têm interesse, como querem incentivar a prática do homeschooling. Então, por que não respeitar esse interesse das famílias? Qual é a maior das missões? Se a gente parar para pensar, a mais sagrada das missões é a de educar. É a educação. E essa competência é a primária das famílias, como falávamos aqui de forma insistente. Então, um aviso ao Estado. Quem sabe o que é melhor para o meu filho sou eu. Simples assim. Daí, não só a importância do homeschooling, mas como a importância também de nós legitimarmos e garantirmos esse direito às famílias.
porque nós vamos estar devolvendo à família o seu lugar de protagonismo, porque isso cabe às famílias e não ao Estado dizer como que nós devemos educar os nossos filhos. Seria isso, basicamente. Excelente, muito bom. Haveria muita coisa para a gente conversar, né? Foi muito gostoso. Igual a nossa primeira conversa também foi muito boa. Mais uma vez eu tive imenso prazer de conversar com vocês. Hoje, ainda com a presença do William Bottazini, que deixou nossa conversa ainda mais agradável. Eu quero, então, agora finalizar agradecendo vocês mais uma vez pela grande disposição de conversar com a gente. E quero dizer para vocês, Cris e Márcio, que nós, famílias educadoras, pais e mães homeschoolers do Brasil e em especial do Rio de Janeiro, estamos, aqui eu falo em nome das famílias do Rio de Janeiro, estamos aí à disposição de vocês para conversar, para qualquer esclarecimento sobre a educação domiciliar, ou esclarecer aí, ou dizer quais seriam as nossas necessidades. Tenho certeza que, havendo a necessidade dessa conversa, a gente conseguiria facilmente estar junto com vocês para trabalhar num projeto que seja bom para as famílias. Então, essa é a mensagem que eu queria dizer. Obrigado, professor William, obrigado, Cris, obrigado, Márcio. Quero agradecer não só o espaço, bem como a oportunidade de nós estarmos aqui tratando de um assunto tão caro a cada um de nós, já que nós temos esse compromisso moral com a defesa dos valores, dos princípios, esses valores que são tão caros a todos nós, ao povo brasileiro, dentre os quais a defesa da vida e da família. Nós sempre admitimos isso, sempre reforçamos isso. E quero também aproveitar o ensejo e encorajar a todos vocês a, quem sabe, realizarem mesmo um evento de caráter nacional, não sei, que trate desse tema, porque tem muitos pais que sequer conhecem o homeschooling. Então, além de nós, parlamentares, temos esse compromisso, sim, de regulamentar o homeschooling para favorecê-los, sem dúvida vocês, perante outros pais, podem ensinar o modus operandi, né? Como que nós podemos praticar? Como poderíamos aderir a essa modalidade? Porque é uma modalidade fantástica. Então, muitos outros pais podem e devem ter acesso a esse conteúdo que vocês já têm. Vocês já têm o know-how, a expertise, né? Dentre esses assuntos que nós conversamos aqui. E eu tenho certeza que vocês serão importantíssimos para instruir outros. Por que não realizarmos um evento, né? Como eu falei, ou em caráter estadual ou nacional, não importa. Isso aí é uma questão que pode ser resolvida mais para frente. Mas eu os encorajo mesmo a fazer isso para que outras pessoas conheçam a riqueza do homeschooling. E agradecer aqui também a presença do nosso querido professor, como já havia falado, né, do William Bottazini, que muito nos enriqueceu com o seu conhecimento, com as suas palavras. Né? É muito importante para nós termos como verdadeiros, não só aliados, né, mas amigos, que nós sabemos que podemos contar e vocês podem ter certeza que podem contar conosco indistintamente. Tá? Então, nós nos colocamos à disposição de vocês, famílias. É por vocês que nós estamos aqui. Na verdade, eu falo, é por vocês que nós abraçamos a causa, essa causa tão, eu diria, desafiadora, que é o mandato. Né? Nós, enquanto políticos, eu não sou política, o Márcio não é político, nós estamos políticos. Né? Nós somos cristãos católicos. É isso que nós somos. Isso sim. Isso faz parte do nosso ser. Agora, o resto pode ser o Estado. No caso, a política, o objeto é o bem comum. E é isso que prezamos. Então, nós estamos políticos e desejamos, sim, fazer o melhor para as famílias que, de fato, são a base da nossa sociedade. Tá bom? Então, muito obrigada. Deus abençoe a todos. E não poderia deixar de falar Viva Cristo Rei! Viva Cristo Rei! Muito obrigado pelo convite. Foi uma alegria. Professor William, um privilégio. Não estou falando isso por educação, mas com uma grande admiração. O senhor é um homem de Deus antes de qualquer outra coisa, tem uma mente brilhante, sabe ensinar, sabe educar realmente. Isso é cada vez mais raro. Nós temos um professor que saiba muito e, ao mesmo tempo, consiga passar todo esse conteúdo para os seus alunos. Nesse momento, eu me considero um aluno do senhor, então estou falando como um aluno mesmo, tá? Muito obrigado, é uma alegria muito grande.
Eu acho que a Alessandra deve estar acompanhando. Tem um evento, né, que ela quer realizar no dia 20 e 21, parece que é isso. Então, Alessandra, minha amiga, minha querida irmã, ligue para mim. É muito melhor, porque são muitas mensagens. Para nós. Ligue para nós. São muitas mensagens, às vezes passa em branco. Então, ligue mesmo. Eu não tenho essas vaidades, a Cris também não. Eu não durmo antes das 3, eu durmo entre 3 e 4 da manhã todos os dias. Então, pode ficar muito à vontade para ligar qualquer dia da semana, em qualquer horário. Eu vou atender sem problema algum. Eu não estou fazendo tipo, tá? Vai ter pessoas que me conhecem, que estão assistindo agora. Se eu estiver fazendo tipo, podem comentar e me desmascarar. Não estou. Né? As pessoas me ligam, às vezes 1 da manhã. E ele liga pra gente também, 2, 3 horas da manhã. É verdade. Então, eu acho que se a pessoa me ligou naquele horário, um domingo, de domingo para segunda, 2 da manhã, porque era importante para ela me ligar nesse horário. Eu atendo numa boa, entendeu? Então, podem ficar muito à vontade. Eu quero colaborar. Eu quero servir mesmo. A igreja me ensinou isso. Deus me ensinou isso. Mesmo com a minha pequenez, com as minhas misérias que nós temos, nós queremos servir para valer, ser católicos na política e não políticos católicos. Ser católicos na política. O nosso objetivo é esse. Contem conosco. Professor William, logo, logo voltarei a ser vosso aluno. Né? Terei mais possibilidades agora. Será uma grande alegria. Pode deixar que eu não vou incomodá-lo muito, não, mas algumas dúvidas eu quero tirar. Tá? Porque ser político e sem conhecimento também não dá. Sem estar de joelhos dobrados e sem ter um conhecimento mais aprofundado, mas esse conhecimento qualitativo que o senhor nos passa, não dá para ser um político. Tá bom? Então eu vou procurá-lo, com certeza, o Instituto Angélico. Eu vou procurá-los. Procuraremos. E, Lissana, só para avisar, eu não durmo tão tarde quanto o Márcio, né? Ele dorme às 3 da manhã. Eu durmo 2h59. Brincadeira essa parte. Obrigada por tudo, gente. Foi um prazer imenso estar aqui com vocês. Deus nos abençoe. Viva Cristo Rei. Viva Cristo Rei. Viva Cristo Rei. Eu quero só agradecer, assim, eu me sinto extremamente honrado, peço perdão porque eu estou falando aqui do celular, e até tive 2 quedas aqui de conexão, depois, mas graças a Deus foi possível seguir tudo normalmente. Mas eu sinto-me muito honrado de falar com vocês. A honra, imagina, é toda minha, de verdade. E, enfim, aquilo em que pudermos colaborar com todas as nossas limitações, fraquezas, dificuldades, conte conosco, porque sabemos que não trabalhamos para o Estado, né? E sim para Deus e em favor das almas, né? Então, que é o objetivo de toda a nossa vida. Mas é isso, que Deus nos abençoe muito e que, enfim, lhes dê uma legislatura plena de frutos e de ganho de almas, né? Se Deus quiser. Wesley, obrigado pelo convite. Também é um prazer enorme falar com você, vê-lo. Precisamos falar mais vezes, rapaz. Está meio sumido. Verdade. Muito bom, gente. Muito obrigado. Olha só, eu quero dizer, o evento que a Cris e o Márcio estão falando é o EduCoop, que vai ser agora em 2019, nos dias 21 e 22 de junho, no Rio de Janeiro. Então, estão todos convidados. É um congresso nacional de educação domiciliar. Vamos ter aí muita gente interessante, vários palestrantes bacanas. O William vai estar lá. E vamos ter também uma palestrante internacional, autora de um dos livros mais usados na educação domiciliar nos Estados Unidos. Gente, muito obrigado novamente. Obrigado para vocês que assistiram até aqui. Eu quero só dizer, perguntaram aqui, acho que algumas vezes nos comentários, se o vídeo vai ficar gravado. Sim, o vídeo vai ficar gravado, vai ficar disponível lá no Facebook para vocês compartilharem. Compartilhem à vontade. É muito importante que a mensagem do Homeschool e também o trabalho aí da Cris Tonieto e do Márcio Galberto chegue para as pessoas também poderem acompanhar o que eles estão fazendo no Congresso e na Assembleia Legislativa. Gente, muitíssimo obrigado. Boa noite a todos. Tchau. Boa noite, Deus abençoe. Fique com Deus.